Gênesis 1, 26. Quem lê? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem em sua imagem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Pronto, até aí. Amém? Esse livro de Gênesis, Gênesis significa princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Depois ele foi criando todas as coisas, e depois criou o homem. Abençoou e diga: agora vocês podem se frutificar, encher a terra, está aí, todo o alimento, tudo que você precisa está aí para você, não precisa se preocupar. Amém? Colocou o homem no jardim, para ele regar, para ele cuidar do jardim. Tinha de tudo na terra. Deus, quando fez o homem, ele já tinha feito o alimento do homem. Não foi feito a fome para depois fazer o alimento. Deus fez o alimento antes e depois veio a fome do homem. Amém? O homem precisava de alguma coisa? Estava tudo ali, né? Bom, aí no capítulo 2 fala sobre a região ali onde foram colocados os homens ali que ele criou. No capítulo 3, a queda. O homem pecou, o homem desobedeceu a Deus. E quando o homem desobedeceu a Deus, saiu da presença de Deus. Antes, até a queda, todos os dias Deus se apresentava ao homem e à mulher, todos os dias. Faltava alguma coisa? Tinha tudo para eles. Mas eles ouviram a voz da serpente, então eles se desviaram, se afastaram de Deus, e a morte entrou no mundo. Quando Deus fez o homem, ele fez a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É importante você entender isso. O que é a imagem e a semelhança de Deus? O homem foi criado para ser eterno. Amém? Nosso Deus, ele é eterno? Ele morre? Ele vive eternamente, para todo sempre. Assim fomos feitos. O ser humano foi feito para não morrer. Quando entrou o pecado no mundo, entrou o pecado, entrou a morte. A serpente que enganou a humanidade através de Adão e de Eva, essa serpente seria esmagada pelo filho da mulher, que veio ao mundo através de uma mulher, Maria, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, e tirou. Amém? Ele tirou o pecado. Agora ele não tirou ainda, foi o quê? Os pecados. Uma coisa é ele tirar o pecado, outra coisa é ele tirar os pecados. O pecado do mundo. A Bíblia diz assim: o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não, ele tirou o pecado do mundo. Como foi que ele tirou o pecado do mundo? Com o sangue, com a morte. Então, o pecado só podia ser retirado do mundo com a morte de um Cordeiro Santo Imaculado, Jesus. Então, somos a imagem e semelhança de Deus, principalmente porque temos a vida eterna. Mas o homem pecou, porque Deus enviou seu Filho, o Cordeiro, para tirar o pecado do mundo. Agora, tirar os pecados, tirar o comportamento pecaminoso, cabe a mim e a você. Com a nossa consciência do grande amor com o qual Ele nos amou. Então agora nós lutamos contra o pecado que nós cometemos, contra o pecado do velho homem, que ainda tem resquícios, e nós estamos trabalhando, lutando contra ele. Sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Amém? Amém. Eu acho que a igreja não gosta quando a gente fala em santidade. Quantos aqui gostam de santidade? Amém? Amém? Quantos aqui querem ser santo? Diga assim: eu, minha alma para Deus. Diga para mim, não. Diga: Deus, eu quero ser santo. Na verdade, quando Ele tirou o pecado do mundo, Ele já te fez santo. Amém? Nós somos santos. Agora nós somos santos lutando contra o pecado. Nós não lutamos agora para ser santos, porque essa luta foi Jesus que venceu por nós. Nós agora lutamos contra o pecado que está no mundo. Está em nós, está em todos nós. Amém? E no capítulo 1, Deus criou o homem. No capítulo 2, Ele colocou o homem no jardim. No capítulo 3, o homem caiu, a queda do homem, e a morte entrou no mundo. No capítulo 4, o primeiro assassinato. Um irmão mata o outro. No capítulo 5, ele dá a descendência de Adão. Está aberto aí? Capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Quando os homens começaram a se multiplicar da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: olha o que Deus disse: por causa da perversidade do homem, meu espírito não
contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa esclarecer, Senhor, e nos tirar daqui de dentro desse texto algo que o Senhor quer nos mostrar. Em nome de Jesus, pela tua misericórdia, nós clamamos a ti, suplicamos que o Senhor nos revele essa tua palavra, porque ela sozinha não serve absolutamente para nada, mas é o teu Espírito que vivifica a tua palavra. Portanto, nós te pedimos isso agora, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Deus criou um homem, sua imagem. Deus criou um casal de santos, que foram chamados Adão e Eva. Eles perderam a comunhão com Deus e perderam a vida eterna, perderam a semelhança do Criador. Deus santo pecou, perdeu a semelhança. E não parou por aí. O pecado do primeiro homem contaminou toda a humanidade. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Somos filhos de Adão. Eu sou filho de Adão, você é filho de Adão. Essas crianças, todas elas são filhas de Adão. Então todas nasceram mortas dos seus delitos e pecados, porque foi passando a contaminação do pecado que leva à morte eterna, de geração em geração. E aí começou o primeiro crime, assassinato de um irmão sangrar, matar o outro. Não vai aqui agora a gente discorrer sobre isso. E aí foi evoluindo o mal sobre a terra, evoluindo, foi crescendo a corrupção do gênero humano, a ponto de Deus fazer uma aliança com Noé, dizer: Noé, eu vou exterminar tudo, vou acabar com tudo que eu criei, mas eu vou salvar você e sua família e os animais que eu quero que permaneçam. Eu estou falando isso, irmãos, porque as pessoas olham para a palavra de Deus. A gente acabou de cantar aqui, né? A tua voz, cadê a voz de Deus? A voz de Deus é isso aqui, irmãos, ó. A voz de Deus é a sua palavra. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus. E Noé foi salvo. Deus deu uma ordem a ele, uma instrução completa. Ele construiu uma arca. Muitas vezes nós não gostamos de ouvir essa história, porque acha que a história é para criança, que só deve ser contada na escola dominical com as criancinhas, porque elas acreditam, e nós já somos adultos, não acreditamos nesse negócio de arca. Mas eu quero dizer para você que você está aqui nesta noite dentro de uma arca. A arca é a presença do Senhor. Deus fez uma aliança com Noé, fez com Adão, foi quebrada. Fez com Noé, foi quebrada. Fez com Abraão, foi quebrada. Fez com Moisés, foi quebrada. Fez com Davi, foi quebrada. Tentou fazer com Salomão, com tantos reis que ele colocou. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora ele fez uma aliança de sangue, a nova aliança em Cristo Jesus. Essa é a aliança eterna que jamais será quebrada. Por quê, irmãos? O sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas, para que nós tivéssemos resgatado, redimido a nossa vida, que foi perdida lá no Éden. E agora nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Então todo aquele que está em Cristo Jesus, ele não experimentará mais o dano da segunda morte. Ele viverá eternamente. Ele não vai morrer e viver. A vida eterna do crente já é agora. Nós vivemos já a vida eterna. Ora, se é eterna, não tem princípio nem fim. É hoje e para sempre. Isso Jesus conquistou para nós na cruz, e somente ele tinha capacidade. Ele foi o único que não pecou. Porque pela lei de Moisés, a gente fala lei de Moisés, mas lei de Deus, toda alma que pecasse, essa morreria. E o sacrifício para pagamento dos pecados, para a remissão dos pecados, tinha que ser de um cordeiro santo, sem mácula,
sem nenhuma mancha, perfeito, e só Jesus. Então nós somos santos nele. Quando ele tira o pecado do mundo, nós recebemos isso pela fé e nós passamos a ser santos com ele. E agora é nos dado o poder de lutar contra o pecado. O ímpio ele não pode fazer isso, ele não tem condição. Ah, está difícil, não está difícil, está impossível. Porque sem ele, sem Jesus, nada podeis fazer. Então, essas passagens do Antigo Testamento, todas elas são um fundamento para vir a revelação de Jesus Cristo no Novo Testamento, para que nós olhássemos para Cristo, não olhássemos para esses irmãos nossos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está cheio de pecados, que o ímpio diz assim: não, mas a Bíblia, os caras fizeram tanta miséria, um matou irmão, o cara teve tantas mulheres, e prostituíram, e roubaram, e fizeram, e aconteceram. Mas tudo isso aconteceu, não foi para que Jesus viesse. Tudo isso aconteceu porque Jesus viria, como veio. E aqui ele está dizendo que quando os homens começaram a se multiplicar na terra, nasceram as filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. No livro de Mateus 24, Jesus, ele está aqui anunciando os sinais dos fins dos tempos. Quando aconteceu o dilúvio, que Deus mandou o dilúvio, e que choveu 40 dias e 40 noites, e matou tudo que era ser vivo na face da terra, foi um novo começo de todos aqueles que estavam na arca. Nós temos um novo começo de todos que estamos na arca. É como se nós estivéssemos na arca de Noé. A igreja é a arca de Noé, é a arca de Deus, que nos prepara para uma nova vida. E agora é como se as águas do dilúvio estivessem enchendo a terra, e nós agora estamos prestes a sair de dentro da arca para pisar numa terra santa, a Nova Jerusalém. E Jesus dá alguns sinais aqui. Ele saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Olha, Senhor, que templo maravilhoso! Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Desde Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disse: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês vão ouvir falar de guerra, de rumor de guerra, mas não tenham medo. Vocês estão ouvindo falar de guerra, de rumor de guerra? É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vocês estão vendo? Nação contra nação, reinos contra reinos, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Está vendo? Aconteceu nos tempos de Noé, não foi? Mesma coisa está acontecendo nos tempos de hoje. Devido ao aumento da maldade, da iniquidade, o amor, de outra versão, de quase todos se esfriaram. Já está chegando esse tempo. A gente ainda vive numa comunidade pequena, mas mesmo assim a gente observa a frieza do amor em todos os lugares. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel do lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. E aí ele dá algumas alertas aqui. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Isso é a palavra de Deus. Você crê? Porque a gente não tem diferença, ninguém nunca viu essas coisas. E a gente confunde crer com acreditar. Acreditar é crer numa coisa que você já viu antes. Mas crer é você crer naquilo que você nunca imaginou e nunca viu, só está escrito nas promessas do próprio Jesus.
É Jesus que está dizendo que o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem são os eleitos? Os crentes. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, que coisas? Essas que ele acabou de falar, saibam que ele está próximo, está às portas. Eu lhes asseguro, eu lhe dou certeza, que não passará esta geração, até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, se casando e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não vai ser uma coisa assim, diferente não. Tudo já está acontecendo. Até o dia que Noé entrou na arca. Na hora que fechar o portão da arca, acabou, não tem mais como choramingar. Não adianta rezar a missa de sétimo dia, não adianta rezar pelos mortos, não adianta rezar porque não tem jeito. Na arca de Noé só entraram 8 pessoas. Noé, a mulher de Noé, os 3 filhos e as 3 noras de Noé. 8 pessoas, que começou a humanidade a se multiplicar novamente. Só que agora, nós que estamos na arca, nós vamos agora para o céu, para a vida eterna, com Jesus eternamente. Então, meus irmãos, o que eu quero aplicar essa palavra no seguinte: nós estamos acompanhando a iniquidade, nós estamos acompanhando a corrupção, nós estamos acompanhando os pecados cometidos por toda a humanidade. Nós pecamos também. Quem aqui não peca? Tem alguém aqui que não peca? Todos nós cometemos erro, mas nós não gostamos de pecar. Tem alguém que gosta de pecar aqui? Mas tem gente que tem prazer em pecar. É impossível ter um crente que tenha prazer em pecar e ainda sair se gabando que fez ou que deixou de fazer alguma coisa condenável pelo Senhor. Mas tudo isso é fruto de um exemplo que nós estamos tendo em toda a sociedade corrupta, onde o mais sabido que passa a perna do outro, esse é que é o verdadeiro herói, e não aquele que é honesto, aquele que é verdadeiro, aquele que odeia o pecado. Quando você entregou sua vida a Cristo, algo aconteceu no seu coração. Ele mudou a sua natureza, ele mudou as inclinações do seu coração, ele mudou a sua identidade. Agora você não é mais, se chama mais fulano ou fulano, você agora é filho do Deus Altíssimo, porque Jesus, ele te resgatou do império das trevas deste mundo e te transformou para o reino do Filho do seu amado, em que você tem a redenção. Então seus interesses, suas inclinações, seus desejos pecaminosos agora viraram aquilo que Deus sente. Deus sente nojo do pecado, Deus sente nojo da mentira, Deus sente nojo das trevas, das coisas escondidas, Deus sente nojo de fofoca, se a gente for listar. Deus sente nojo do egoísmo, Deus sente nojo da grosseria, da rebeldia, Deus sente nojo. Deus, tudo o que Ele fez é por amor a nós, para que nós fôssemos resgatados na nossa natureza, na nossa identidade, e portanto termos nova inclinação, não mais para o pecado, mas agora para sermos santos e sermos justos diante dEle, para que o nome dEle não seja envergonhado, pelo contrário, para que o nome dEle seja glorificado. Nós fomos chamados, nós fomos eleitos, escolhidos por Deus, a dedo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Em amor, Ele nos predestinou para que nós fôssemos a imagem e semelhança dEle, no projeto original dEle, que Ele nunca desistiu. Quando Deus fez o homem, fez a imagem e semelhança, mas o homem se perdeu, mas Deus não se perdeu. Deus continua querendo a mesma coisa que Ele queria comigo e com você. Portanto, meus irmãos, não fique impressionado nem com o mundo pecaminoso. Sai do meio deles. Não faça o que eles fazem. Não mude o seu pensamento. Tira essa roupa velha e suja do velho homem. Tira ela e revista-se de um novo homem. Portanto, já que vocês ressuscitaram por Cristo, ou seja, já que vocês nasceram de novo, procure as coisas que são lá no alto onde Cristo está sentado à direita de Deus.
Mantenham o pensamento. Agora, seu pensamento tem que ser mantido nas coisas do alto e não das coisas daqui da terra. Não se contamine. Quantos aqui querem fazer a vontade de Deus? É isso, mudar o seu pensamento. É o que está escrito em Romanos 12. Não se conforme com esse mundo, mas transforme pela mudança da sua mente, para que você possa experimentar a vontade de Deus. Quantos querem a vontade de Deus? Pois vocês já morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesta, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, e vai reinar com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Quem gostaria de estar aqui nas mãos de Deus? Oh Deus, toma fulano de tuas mãos. Que bom, né? Essa oração. Mas se eu oro para um ímpio para que Deus tome ele nas mãos dele, ele está errado com aquele ímpio. Sobre os que vivem na desobediência. Sobre os que vivem na desobediência, Deus está irado. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Eu e você, que agora está em Cristo. Nós estamos agora no reino de Cristo. É outra coisa. Deus não está mais irado comigo e com você. Deus está irado com os que estão e permanecem na desobediência. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, olha o que Paulo diz: agora, abandone todas essas coisas. Abandone a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já tiraram a roupa do velho homem, a roupa espiritual, já se despiram do velho homem, e se revestiram do novo. Quantos aqui já se revestiram do novo homem? Tem gente aqui precisando se revestir do novo homem, do novo ser humano. Então, quando eu falo homem, é o ser humano: homem e mulher, macho e fêmea. E se revistam do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e circunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Você pode dizer assim: Cristo está em mim? Glória a Deus. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e se aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? De que forma você vai se comportar dentro da arca, para que quando você sair da arca, você esteja treinado a viver como santo, como Deus quer que seja. Amém? A imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. O homem perdeu, mas ele está todos os dias falando comigo e com você, para que nós voltemos à essência, à primeira essência. Qual é a primeira essência? Vamos cantar essa música para a gente encerrar?